Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 27/12 de 2011. Tivemos hoje um pregão com volume bastante baixo, como já era até praticamente esperado. Foi realmente um pouco melhor do que o dia de ontem. Tivemos aí um pregão com pouco mais de 2,5 bi, tá? Então não dá para dizer que foi tão ruim quanto ontem, que não chegou a 1 bi, mas também foi bem abaixo da média dos últimos dias. Mas isso já era esperado, como a gente vem falando para vocês há vários pregões. Nós temos aí cada vez o volume caindo um pouquinho mais, e em função aí das festas, das férias, enfim, vai ser assim até quinta-feira, que é o último pregão do ano. Depois isso volta ao normal lá na segunda semana de janeiro, onde o pessoal já começa a voltar mais forte do mercado. A primeira semana de janeiro já é algo normal, ou mais perto do normal, e a segunda semana já está tudo dentro da normalidade novamente. Apesar disso, conseguimos fazer uma excelente operação na JBS, uma operação planejada, uma operação programada, que a gente estava de olho já desde o call de abertura. Quem assistiu o call estava lá, a gente falou, e conseguimos executar então essa operação realmente muito bonita, a operação da JBSS3, tá? Então, mostra mais uma vez que isso aqui não é um jogo de azar, muito pelo contrário, isso aqui é um jogo de estratégia, onde você consegue planejar, você consegue preparar as coisas antecipadamente e você consegue executar elas se você dominar a técnica e tiver a disciplina necessária para esse tipo de operação que a gente faz aqui, que é o day trade, tá certo? Então, pessoal, tivemos, como eu disse hoje, vocês podem ver aqui no gráfico, um pregão de alta, volume baixíssimo, dentro do esperado. Tivemos aí alta de 0,58%, com volume de 2,5 bilhões, tá? Então, dentro do esperado. Como já falei para vocês de manhã, estamos enfrentando uma consolidação aqui no nosso mercado, que vai lá do topo de 60 mil pontos aproximadamente, a mínima aqui de 54.537, tá? Então não conseguimos mais desenvolver, não fazemos máximas, não fazemos nova mínima, e o mercado está todo enrolado por aqui e deve fechar mais ou menos por aqui também nesse final de ano, tá? Então temos aí mais dois pregões, o pregão de amanhã, quarta-feira, e o pregão de quinta-feira. Então são os dois últimos pregões do ano, e a gente deve fechar aí em torno desses 58 mil pontos, 57 mil pontos. Enfim, entre 57 e 59 seria algo dentro do realismo que a gente tenta passar para vocês. Tá? Então seria bastante realista um fechamento aí entre 57 e 59 mil pontos. A gente não espera mais grandes movimentos no fim do ano no nosso mercado aqui, tá certo? Deixamos como máximas do dia, vamos marcar para vocês como sempre, 58.110 a máxima, 57.610 a mínima. Se por acaso romper a máxima, pode vir lá testar esses valores aqui do topo da consolidação, perto dos 60 mil pontos. Se por acaso romper a mínima, pode ir lá testar também o fundo da consolidação, 54.537, e tem aqui algum tipo de suporte em 55.298, que foi o fundo anterior já de dentro da consolidação, tá certo? Mercado americano, índice Dow Jones, conforme vocês podem visualizar aqui, também um pregão com bastante indefinição. Vocês observarem aqui nos 15 minutos, vocês vão ver que chegou a subir na abertura, depois consolidou simplesmente o dia todo, tá? Então não fizemos nem máximas, nem mínimas, o mercado acabou parando, ficando o dia inteirinho consolidado, tá certo? Então, deixa eu apagar essa linha horizontal que nós temos aqui. Agora sim, esta aqui, tá? Então nós temos aqui a máxima do dia, temos aqui também a mínima do dia. Então o mercado lá fora acabou não andando durante todo o pregão, consolidou, dentro também do que era esperado, tá, gente? Quem já viu a gente falar no call de abertura hoje, o mercado americano montou aqui um pivô de alta, tem um erro, ele já vai corrigir aqui. O mercado americano apresentou um pivô de alta aqui no gráfico semanal, tá certo? Como eu disse, tem um erro aqui nesse esquema, agora corrigiu, problema do broker trader. Montamos um pivô aqui no gráfico semanal e a gente deveria ir rumo às máximas
do ano, tá? São esses 3 pontos aqui. Só que vai faltar volume, vai faltar tempo. Nós temos aí mais 2, 3 pregões para encerrar o ano, não tem muito mais o que se fazer nesses últimos pregões, ainda mais com um volume desse, tá? Então a gente não acredita também que o mercado americano vá lá testar essas máximas, 12.700, 12.800, 12.900, enfim. Deve fechar mais ou menos por aqui mesmo, entre 12.200, 12.400, alguma coisa nesse sentido. Deve fechar dentro do que está trabalhando no dia de hoje. A gente espera muita consolidação até o fim do ano, tá certo? Então é isso aí, máxima do dia de hoje lá fora, nós temos 12.328, mínima 12.270, uma amplitude bastante pequena, então um movimento bastante pequeno, a máxima bem próximo da mínima, e fechou exatamente no 0 a 0, deixando para a gente muita indefinição para o dia de amanhã, tá certo? Bom, pessoal, hoje tivemos vários ativos consolidando aí durante todo o pregão, o caso das blue chips aí, então vocês podem visualizar. Petrobras trabalhando dentro dos limites do dia de ontem, chegou a fazer mínima, mas aí voltou, enfim, está toda enrolada aqui, volume baixíssimo. Deixa eu colocar nos 15 minutos, que eu acho que facilita a visualização de vocês. Agora sim, então observe, Petrobras faz dias que não se movimenta, desde aqui do dia 22 nós temos praticamente uma linha reta, um excelente exemplo de consolidação. Temos também Vale 5, também trabalhando em consolidação durante todo o pregão, sem movimentação. E assim vai, gente. A grande maioria dos papéis seguiu essa tendência aí. E nós estávamos de olho na JBS desde a abertura do pregão, tá certo? Então vou colocar um diário para vocês. JBSS3. Nós falamos para vocês no call de abertura hoje que a JBS estava muito esticada, que subiu 21% nos últimos 7 pregões e que ela estava muito próxima de uma correção. Tá? Essa correção poderia ocorrer se rompesse aqui 6,68, que era a mínima lá no dia anterior, mínima de ontem, mas que se ela rompesse os R$7 que ela tinha vindo testar, ela poderia dar uma operação interessante também, mas seria uma operação de rompimento, que a gente não recomendava quem usa home broker aproveitar, em função da velocidade necessária para esse tipo de operação. Então recomendamos exatamente, se for romper os 7, a gente pode entrar, a gente aconselha a entrada principalmente para quem tem roteador, XP Pro, CMA Series 3, vai para cima. E vai ser uma operação rápida, falamos bem assim para vocês, vai ser uma operação rápida, não é operação para você segurar o dia todo, é para entrar, para gerenciar risco e para sair colocando lucro no bolso, tá certo? E foi isso que a gente fez. Então exatamente como a gente havia planejado, ela rompeu os R$7, testou logo de cara, consolidou por algumas horas aqui, e fez o rompimento aqui neste candle, tá certo? Então a gente fez a entrada a R$7, compramos JBS e gerenciamos o nosso risco exatamente aqui em 7,04, tá? Então compramos nos R$7, gerenciamos aí no 7,04, só aí já ganhando mais de 0,5%, zeramos, vendemos 50% da posição e neste momento estávamos sem risco, ok? Nós tínhamos nós estávamos aí ganhando 7,04 com 50% da posição e usando aí a técnica de inversão de polaridade que a gente ensina lá no Day Trade avançado, nós colocamos o stop exatamente aqui em 6,99, tá? Então 1 centavo abaixo do que nós vendemos. Então aqui está, stop curtíssimo, entramos a R$7, vendemos 50% da posição a 7,04 e colocamos o nosso stop aqui em 6,99 pela inversão de polaridade, técnica ensinada lá no curso Day Trade avançado, tá certo? Com isso, então, nós estávamos sem risco, ganhando aí 4 centavos com 50% da posição e arriscando apenas 1 centavo com os outros 50%. Deixamos, então, uma ordem pendurada no book, caso ela fosse lá testar, deixamos uma ordem aqui no 7,09 e ela realmente foi testar, tá certo? Então, zeramos a posição aqui no 7,09, ganhando 1,3%, justamente em função do tanto que ela estava esticada no diário. Se mostrou depois uma decisão acertada, é claro que a gente não sabia, é claro que a gente trabalha com probabilidades, um ativo que subiu 21% em 7 dias precisa corrigir, então falamos no call de abertura para vocês, está gravado lá, seria um trade rápido, um trade para a gente entrar, gerenciar risco e sair. Foi o que nós fizemos, entramos a 7, gerenciamos a 7,04 e saímos a 7,09, ganhando 1,3%. Num dia difícil como hoje, é um excelente trade, é uma excelente operação.
Depois disso ela simplesmente afundou, foi fazer mínima do dia lá nos 6,73 e acabou fechando aqui perto dos R$ 7,00, 6,95, tá certo? O que fica dessa operação para vocês, gente, o que fica desse trade de hoje para vocês, é justamente a ideia de que isso aqui não é um jogo de azar. Eu vou repetir, isso aqui é um jogo de estratégia. Nós conseguimos planejar, nós conseguimos visualizar a oportunidade, e se você domina a técnica e se você tem a disciplina necessária, você consegue executar aquilo que você planejou, como a gente fez hoje na JBS, fazendo aí uma excelente operação, 1,3% no bolso, tá certo? Então, como eu disse, um dia difícil como hoje é uma excelente operação. Mas para isso tem que conhecer a técnica, tem que ter a disciplina, tem que saber o que fazer na hora certa. Tá? Então é isso que a gente tenta ensinar vocês, uma excelente operação na JBS, e para amanhã a gente já fica de olho nela. Tá? Então temos aí a mínima do dia em 6,73, ela já deixou um invertido, um candle de indecisão, já mostrou fraqueza, o volume já foi bem mais alto no dia de hoje do que ontem, e nos últimos dias também, então ela deve corrigir, e se corrigir, nós com certeza estaremos lá faturando e faturando alto, tá certo? Então um grande abraço a todos, muito obrigado, até amanhã pontualmente às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.